Bom dia, pessoal. Iniciando então o nosso bate-papo de abertura, sexta-feira, dia 21 de agosto. Aqui com vocês, Vlad, trazendo as movimentações do mercado. Se o pessoal puder me dar um feedback de como está a transmissão, eu fico agradecido. Agora foi. Joia. Aparentemente com vocês tudo certo, mas, óbvio, com o ok de vocês fica ainda melhor. Legal. Então, na tela aí o índice futuro, que abre em gap de baixa, né? Obrigado aí o pessoal que já me deu feedback em relação à transmissão, tá? Legal. Então tá aí o índice futuro abrindo em gap de baixa, montando o que a gente chama de primeiro movimento. Trade de venda acontece abaixo da mínima do dia, tá? 46.770 seria o trigger. Ou seja, a partir disso buscaríamos uma venda. O mercado tem espaço para cair no intraday, ou melhor, o primeiro suporte até 46.525. Na compra, a gente tem a linha d'água do dia localizada em 47.150. Se o mercado fechar acima disso, a gente tem uma compra onde a resistência ficaria em 47.585. Porém, vejam, né? A gente vem defendendo a tese de alargamento já há bastante tempo, né? A gente só vai ajustando as linhas aqui e acabou de nascer mais um alargamento. Percebam, fundos mais baixos aqui, topos mais altos. Então o mercado fazendo jus à fama do mês de agosto, né? O mês de agosto tem por tradição ser um mês bastante volátil e a melhor representação de um período de maior dispersão, automaticamente de maior volatilidade, é o alargamento. Tá? Então elas acabam servindo como referência para a realização parcial, para nos impedir de fazer algum trade e assim por diante. Dentro do modelo que a gente segue, a gente trabalha de maneira mais objetiva possível. Então, elas não são levadas em consideração. Então, elas estão mais aqui para enfeitar meu gráfico e para deixar tudo mais bonito. O dólar, temos aí um movimento estranho. Dólar em alta. Vamos ver onde é que está a linha d'água do dia. A linha d'água do dia está aqui. Tá, então tá aí a linha d'água. O mercado abriu em gap de alta, já fechou o gap. Tem trade na compra do dólar acima da máxima do dia. Ué. Do nada fechou tudo aqui. Tem trade na compra do dólar acima de 3.500, arredondando. E trade na venda abaixo da linha da água. Tá? O dólar parece trabalhar dentro de um cenário retangular, né? Eu defendi a hipótese do mercado trabalhar dentro de um triângulo, mas que já está desfeita, né? O mercado perdeu o triângulo e voltou para dentro dele, então isso aqui não é triângulo coisíssima nenhuma. A gente pode encontrar o nível de suporte que foi testado como resistência, suporte, suporte, suporte. Tá? E a resistência está aqui, 525. Então esse seria o retângulo aí que o dólar estaria trabalhando. Aparentemente é a figura que o mercado se comporta melhor. Legal? Então tá aí o dólar. Trade na compra e venda possíveis. Para quem gosta de day trade, por aí já tá bom, né? Tanto o índice quanto o dólar gerando cenário de day trade, magnífico. Dá um giro nas commodities. A gente tem o milho subindo, né? Lembrando que ontem quem tinha venda por média móvel de 9 precisou encerrar essas vendas. Certo? Afinal de contas, ela virou para cima. Tá? Virou para cima. Eu tinha uma venda aqui, feita nesse dia. Encerrei ontem com algum prejuízo. E virei a mão. Vocês sabem que eu opero aí com a média móvel de 9. Quem já tinha posição com a média móvel de 21, né, o ponto contínuo, já tinha dado trade aqui no dia 14 e no dia 19 também tinha gerado entrada. Bueno, e o boi? BGIV, boi estável. Ontem deixou um candlezinho vendedor, nada que atrapalhasse a leitura que já havia sido feita, né? De rompimento do ombro, cabeça a ombro. A expectativa segue
positiva. Café, seguindo em queda, a gente colocou no primeiro momento a expectativa de movimentação lateral. No dia 19 o mercado perdeu a média móvel de 9, abriu espaço para buscar a média móvel de 21 e é isso que o mercado está fazendo. Vamos dar uma olhada nas operações que nós temos em aberto, a fim de alinhar as atualizações, né? Então, tivemos venda anteontem de Gerdau. Essa venda já está com stop no ponto de entrada, tá? Porque se eu colocar na máxima de ontem, essa máxima fica acima do ponto de entrada. Então é um trade que teoricamente não oferece mais risco. Temos uma venda aberta de CSNA3, que o stop está acima da máxima de ontem. Aparentemente não será ameaçado esse stop. Temos uma venda de Petrobras, stop acima aí da faixa de 8,98. Mercado sugerindo abertura em baixa. Ontem nós abrimos novas posições. Eu abri uma compra de retorno à média em Usiminas. Né? Acabou ficando feia aqui o candle, né? Porém, eu estudei esse trade aqui até o final do pregão. Acabei fazendo a posição no leilão. Enquanto o leilão estava 3,19, né? Aí isso aqui seria um doji. Mas no finalzinho do leilão acabou fechando em 3,15. Tá? A posição já foi executada, o stop está em 3, RP em 3,31. Tá? Aí, abrindo em 3,10 a Usiminas. Outro trade de retorno à média que a gente montou foi Gol. Gol abrindo estável. Tá? Para quem não entrou ontem, a superação da máxima é um ponto de entrada saudável. Usiminas, inclusive para quem não entrou ontem, a superação da máxima de ontem é uma entrada. E também fizemos uma venda de Rumo 3. Papel que perdeu o fundo histórico, vendemos em 8,6. A RP está em 7,59. Aparentemente o mercado abrindo sem muita expressão. E pelo método Stormer, FR2, que opera uma abordagem mais matemática, né? A gente tem aí a saída projetada para o trade do FR2 em 63,93. 63,90, que é o alvo das últimas duas máximas. Legal? Então com essa intro eu posso iniciar a nossa conversa aqui no bate-papo de abertura. E eu começo com o J. Cláudio, pediu avaliação da SLC3. SLC3 gerou um trade, dois trades na compra, né? Um trade aqui no dia 6, no rompimento, em seguida na correção, então foram duas posições. Infelizmente no dia 19 o mercado acabou fechando abaixo aqui por alguns centavos abaixo do nosso stop. E esse trade foi minto, o stop foi aqui, né? Foi aqui. Tá? Fechou abaixo do nosso stop, a gente encerrou o trade. E agora não vejo muito o que se fazer. Esse papel ficou meio bagunçado, né? Porque ele já chegou a fazer um zigue-zague descendente. Ó. Tem um zigue-zague descendente aqui. Se eu estou em dúvida, olha o gráfico de linha. Então tá aí, ó, o pivôzinho de baixo acontecendo. Tá? Com isso, a situação fica meio bagunçada, né? Porque automaticamente a tendência que o mercado vinha respeitando se desfaz. Eu sei que o mercado está dentro de um canal de alta, mas quem manda é o zigue-zague, né? Então talvez aqui em cima da LTA daria para buscar algum tipo de operação, talvez. No momento, sinceramente, não vejo nada a fazer no papel. Vamos lá. Qual a leitura de Klabin? Questiona o Gustavo. Claro, vamos dar uma olhadinha aqui. Em Klabin. Klabin, que se beneficiou aí esse ano em parte do movimento de alta do dólar, né? Eles até que possui alguma correlação. Não é tão forte quanto muita gente imagina. Mas Klabin parece trabalhar aí dentro de um alargamento, né? Topos mais altos, fundos mais baixos. É um papel que está em processo de mudança de tendência. Afinal, os zigue-zagues que estavam ascendentes foram quebrados. Quando o mercado quebra uma sequência de zigue-zague, seja para cima ou para baixo, ele entra em tendência indefinida e entra em processo que a gente chama de mudança de tendência. Tá? A gente vai poder afirmar que Klabin de fato mudou a sua tendência se o fundo aqui em R$20 for perdido. Afinal de contas, teríamos então um pivô de baixa a partir desse ponto.
seria legal o mercado não manter relação com essa linha, né? Ou seja, se ele perdeu, acionar o pivô de baixo, mas testando a linha, aí permanece a leitura de alargamento. Aí deixa a situação um pouco mais difícil, para pelo menos abrir venda. No momento, é um papel a ser observado. Só um momentinho. Feito. BVMF, questiona o Denner, poderia avaliar o ativo? Claro, vou dar uma olhadinha aqui na BVMF3. BVMF3 encontrou aqui a faixa dos R$10 como suporte, né, em cima daquela zona demonstrou interesse comprador, é um papel que está em processo de mudança de tendência também, porém aqui de baixa para alta, né? O mercado vinha zigue-zagueando para baixo, quebrou essa sequência, a gente tem um topo marcado em 11,10. Se o mercado romper essa faixa de preço, a gente tem um pivô de alta, que é a figura clássica de reversão. Acima disso, a próxima resistência fica na faixa dos R$12. Então, eu procuraria para operação em BVMF acima da faixa de R$11,10. Okay. No semanal, a tendência segue sendo de baixa. Aí, o processo para mudar a tendência é um pouco mais demorado. Mas no diário, já haveria mudança com os preços acima de 11,10. Perceba que a média móvel de 21 já virou para cima. Valeu, Onaka, obrigado pela mensagem. O Lobo, sempre presente, nos ouvindo. Um abraço a todos vocês. Fer Ramos pediu te dar uma olhadinha no miquinho aqui na PRML3. PRML3. Papel cotado em centavos. Até que tem uma boa liquidez, né? Volume médio de 3.800.000. No momento, vem descansando lateralmente, depois da forte movimentação altista que esse ativo fez, né? Uma alta de nada mais, nada menos de 250%. Acabou esbarrando na LTB aqui de longo prazo. Tá? Lembro que eu já tinha deixado simetrias traçadas, olha aí, ó, as linhas de simetria. Acima aqui de 88, o papel busca 1,45. Então esse é o ponto que a gente tem que ficar de olho para pensar numa compra de PRML3. Para quem já está dentro, um bom stop seria abaixo de 60. Para quem está fora, acima de 90 centavos. Pronto. Aí há a confirmação do rompimento dessa LTB primária. Gosto muito desse ativo. É uma bicheirinha, mas eu gosto. Botar uns trocadinhos ali, não vejo problema. Cissa diz o seguinte: Vlad, poderia comentar a CCRO, por favor? Ontem parece ter rompido uma LTB. Então tá aí o gráfico da CCRO, que caminha para um pivô de alta, né? Caminha para uma mudança de tendência. Olha só, o papel vinha zigue-zagueando para baixo. Correto? Vinha zigue-zagueando para baixo. Qual era a expectativa desta perna? Como os zigue-zagues eram descendentes, a expectativa é que o mercado fizesse isso, né? Porém, o mercado não fez isso. O mercado fez um fundo mais alto. Ou seja, ele quebrou a sequência de zigue-zague descendente. Entrou em tendência indefinida. Acima de 14,70 a gente tem um pivô de alta. A LTB que você vê provavelmente deve ser essa. E houve aí sim o rompimento da LTB. Porém, o rompimento da LTB por si só não significa muito, né? Afinal de contas, a linha é uma linha de referência apenas. Eu posso ficar ajustando essa linha, né? Eu posso roubar muito com essa linha. Dependendo do gráfico que eu olho, essa linha, dependendo do jeito que eu traço essa LTA, essa LTB, ela pode não ter sido rompida. Se eu traço, sei lá, assim, já há uma outra interpretação. E como não há certo e não há errado dentro do mercado, então a LTB ela só complementa, mas ela não é um argumento de tomada de decisão. Então eu procuraria a compra acima de 14,70. Problema de uma compra nesse papel acima desse patamar. 15,30 já tem resistência.
depois 15,90, depois 16,30. Ou seja, tem muita resistência pela frente, não é um gráfico limpo, né? Então é apenas uma boa notícia, seria uma boa notícia para quem tem esse papel sendo acumulado aí, dentro de uma ótica de longo prazo. O que você pensa de uma compra de Ambev, diz o Rogério, pede o Rogério. Eu acho uma compra válida, o mercado está testando uma zona de suporte, dentro de um retângulo, né? Lembro que eu tinha feito até a contagem aqui, ó, onda 1, 2, 3, a onda 2, opa, a onda 2 foi aguda, essa onda 3 está sendo lateral, tá? Então, é um trade válido, muito bem visto aí pelo Rogério, acima de 18,50 é um ponto de entrada, tá? Bonito. IFR na zona apropriada. Tá bem interessante. Inclusive, um cenário que valida isso aqui como uma onda 4 é o seguinte, ó. Olha onde é que está o fundo do IFR aqui na onda 2. Tá aqui, né? Nesse momento, o IFR já está abaixo. Então, nós temos aqui o que se chama de reversão positiva. É o padrão que confirma, né, a contagem de que isso aqui é uma onda 2. O IFR costuma trazer o seu indicador para baixo do fundo da onda 2. Tá? Eu gosto. Mas isso é só no diário, né? No semanal já não tem essa leitura. Índice perdendo a mínima. Então tá aí o índice futuro, não só perdendo, como perdeu a mínima, né? A mínima do primeiro movimento era exatamente 775, fechou em 720, o que eu tenho que fazer? Tenho que abrir uma boleta de venda e vender, né? Então, venda, ponto de entrada 1. Nesse candle fechado, está no ponto de entrada agora. Vamos ver, né, que eu posso colocar o stop. Tem que ser um stop de no mínimo 60... 0,65, né? No mínimo. Ó, eu não posso colocar o stop acima da máxima, porque é um stop muito curto. Então, eu vou ter que usar o stop acima da linha da água. Tá? Tô colocando o stop acima da linha da água. Vendendo aqui em 46,720. Nós temos uma segunda entrada em 46,935. Um stop acima da linha da água em 47,150. E RP 46,505. Esse é o setup 1. Clássico setup 1, que a gente defende e opera há muitos e muitos anos. Extremamente consistente. Aqui. Então tá aí. O trade do índice futuro. Tá lá a realização parcial. Duas posições planejadas, como sempre, tá? Segunda tá ali em 46,935. Todo mundo entendeu porque que eu coloquei o stop acima da linha da água? Porque se eu coloco o stop acima da máxima do dia, eu não respeito 20% da média da volatilidade, que é o stop mínimo utilizado. De acordo? E o dólar, gerou alguma coisa? O dólar ainda não. Então fica lá nosso alarme, fechar acima da máxima do dia tem compra, fechar abaixo da linha d'água tem venda. Compra está mais interessante, né? Tem mais espaço até a resistência. Venda já tem suporte logo abaixo. Embora a gente não leve em consideração suporte e resistência, ainda assim temos um resultado bem interessante. Neto traz uma boa constatação aqui. Vlad, se o trader não realiza a entrada, porque tem várias resistências no gráfico, então ele só poderá comprar ou vender nos rompimentos de topo e fundo histórico. Sim e não, Neto. Nesse cenário que tu colocou, rompimento de fundo histórico, por exemplo, como o caso da Rumo, tá? Como o caso da Rumo 3, é o cenário adequado, perfeito. Tá? Isso não quer dizer que no rompimento para baixo ele não possa operar, né? Por exemplo,
CSNA3, uma venda que a gente fez aqui no dia 13, não era fundo histórico, mas onde é que está o próximo suporte? Cadê o próximo suporte? Cadê o próximo suporte? Está longe o próximo suporte. Então isso aqui aumenta muito a chance de eu ter um trade bem sucedido. Que eu tenho pouca barreira aqui no meu lado esquerdo. Gerdau deu venda no dia 19. Cadê suporte? Cadê suporte? Cadê suporte? Cadê suporte? Ixi, só em 3,60. Petrobras, venda que a gente fez. A gente fez uma venda aqui. Olha para o meu lado esquerdo. Cadê suporte? Ixi, só tem lá em 8,10. Vale a pena eu fazer uma venda aqui, sendo que o mercado pode cair até 8,15, 8,20? Para o nosso modelo faz sentido. Então tem que ter espaço para o mercado fluir. Não necessariamente rompimento de topo histórico ou fundo histórico. Por incrível que pareça, é melhor operar isso. Operar rompimento de topo histórico e fundo histórico. Porque você não tem quem atrapalhar, não tem memória de preço. E é justamente o que as pessoas não gostam de fazer. Por isso que funciona. Por isso que o Márcio Noronha, lá no auge dos seus 60 e poucos anos, descobriu isso, que é o melhor método que tem é comprar rompimento de topo histórico e vender rompimento de fundo histórico. Porque as pessoas não fazem isso, tem medo. Ah, tá caro demais, tá barato demais. E não existe caro ou barato no mercado, né? Tudo relativo, tudo depende. Entendeu? Mas o que tu colocou é bem interessante. Cial3, solicitado aqui pelo Alexandre. Cial3 está testando em uma zona de suporte, faixa dos R$40. Aqui no ajustado fica mais fácil de ver isso, né? A expectativa é de algum repique nessa zona. Até porque se a contagem que aqui está sendo feita estiver válida, o mercado tem que repicar, teria que repicar, né? Para fazer uma onda B para depois seguir em queda. Certo? Então tá aí. Da Cial não vejo o que fazer exatamente agora, Alexandre. Uma compra muito ousada ficaria na superação da máxima de ontem. Mas o candle de ontem foi meio fajuto, né? Talvez hoje, se o candle fechar bonito, na segunda-feira daria para pensar num cenário de retorno à média. Uma compra de suporte por retorno à média. Vlad, o índice não fez nova máxima e mínima no mesmo candle e ainda assim gerou trade? É que hoje, Paulo, o índice fez uma movimentação lateral. Esse aqui é o primeiro movimento lateral, é a ilha, entendeu? Eu tenho o primeiro movimento lateral, tenho o primeiro movimento direcional e eu tenho o primeiro movimento exótico. São 3 tipos de primeiro movimento. Esse é o mais simples deles, é quando o mercado está lateral. É o mais fácil de ver. Entendeu? Então aqui já foi abaixo da mínima dos 4 primeiros candles. Por quê? Porque foi uma congestão lateral. Foi uma ilha. Entendeu? É o mais fácil de todos esse aqui, na minha opinião. Já o no dólar é o primeiro movimento direcional, né? O mercado veio fazendo novas máximas. Pega os 4 primeiros candles. Estão laterais esses 4 primeiros candles? Não, né? Então, não é o primeiro movimento lateral. Ou vai ser o primeiro movimento exótico ou o primeiro movimento direcional. Nesse caso aqui é o direcional, que o mercado faz o movimento, corrige e se romper a máxima do dia, ele zigue-zagueia e aí a gente entra. Isso aí então, isso aí. Vamos ver como é que estão as aberturas. Pose 3 vindo com 5% de alta, mais uma bicheira, né? Para baixo. Olha rumo fluindo. Um dos destaques na venda. Tá? 759 TRP. A venda foi feita ontem. Quem conhece a maneira que o BISE opera, a venda foi abaixo da mínima de hoje, né? De ontem, desculpa. CESP fazendo um movimento bom de queda, 3%, mas olha, na realidade a CESP no diário está testando uma zona de resistência, né? Olhando com um pouquinho mais de atenção dentro de uma tendência de baixa. Dependendo do jeito que esse papel fechar, daria para estudar uma venda. O problema é que hoje é sexta, né? Aí eu olho o gráfico semanal e eu vejo o mercado marcando fundo, ou seja, desconfortável, né? CROT marcou uma resistência em 10,20, acima disso tem pivô de alta. Gosto de CROT para observar para a próxima semana. Tá? CSNA3 caindo mais, incrível. Uzi Minas também. Tá? Gol tá ali na mesma.
e Petro seguindo. E Vale, hein? Vale também em queda. Vale tem um cenário de trade de retorno à média se superar a máxima de ontem. Tá longe de fazer isso, né? Cada abrindo aí bem pressionado. BRAP automaticamente, mesma coisa. É isso aí. Chegaram algumas questões novas aqui, eu vou aproveitar e vou responder já que eu estou online. O Cláudio pediu sobre o boi. Ele vence todo mês também, sua planilha não abre aqui, depois de instalar o E10, acho que tem que reinstalar o XP próprio funcional. O erro que dá é que o Excel não abre o programa, mas ele está aberto. Cláudio, você viu esse vídeo aqui por acaso? Tem que fazer uma manha no Excel para que ele funcione como administrador. Deixa eu abrir aqui o tal do vídeo. Tutorial planilha Leandro. Ó. Então aqui nessa planilha eu ensino a manha que tem que ser feita para enganar o Excel. Faz isso. Tá? O Alírio ali já colocou, ó, tem que fechar o XP Pro e abrir ele como administrador. Exatamente isso. É uma manha que tem que fazer. Eu nem lembro direito. O Claudio disse que já fez isso e não funcionou. Então, cara, não sei o que é. Realmente, o Excel e o XP Pro, às vezes, eles ficam meio malucos, tá? Mas, respondendo a tua pergunta. Quais os vencimentos do boi? O boi vence todo mês, sim. Porém, não é todo mês que ele tem liquidez. Tá? Por exemplo, a gente está no mês de agosto e o BGI, o boi, né, que está sendo negociado, é o contrato V, que é o contrato que vence em outubro. E não o BGI-U, que seria o contrato de setembro, né? Então você tem que observar sempre o contrato mais líquido. A fonte que tu pode estar utilizando para pesquisar isso é aqui na própria Bovespa, né? Então vai lá em mercados, aqui derivativos, commodities, boi. Aqui, ó, calendário de vencimentos, mercados agropecuários. Aí tu seleciona lá o boi gordo. Olha, te dá todos os vencimentos aqui, ó. Tem contrato agora dia 31, tem contrato dia 30, em setembro, contrato de outubro. Ou seja, tem vencimento todo mês, mas nem todos são líquidos. Então tem que buscar sempre o mais líquido. Tá? Por acaso o boi agora é o contrato de outubro. Tá? O milho, o mais líquido ainda é o CCMU. O próximo é o CCMX, tá? Mas o U continua mais líquido, então eu montei posição no U, certo? Então é isso. Legal. Então, pessoal, me despeço, deixo um abraço a todos, boa sexta-feira. Estarei no LS Live daqui a pouquinho, daqui a 45 minutos para ser mais exato. Lembrando que o LS Live é o nosso canal onde a gente acompanha o mercado no intraday. Esse canal é dedicado aos clientes Leandro Stormer, o pessoal que opera na XP através da LS. Muita gente não sabe disso, por isso que eu estou dando um recado. Quem quiser operar conosco, conhecer a nossa sala de trade, envie um e-mail para atendimento@leandrostormer.com.br, atendimento@leandrostormer.com.br, tá? E menciona a senha Vlad, ok? Menciona a senha Vlad que eu tenho uma surpresa para quem vier operar com a gente a partir de hoje. Ok? Válida somente para hoje, dia 21/8. Um abraço.